Eu queria convidar você, então, para você abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos. Capítulo 14. Dos versículos 66 a 72. Marcos 14, 66 a 72. Eu vou fazer a leitura, os irmãos estejam, por favor, acompanhando. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza, você é um deles, porque você também é galileu. Porém, ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E tendo saído dali, começou a chorar. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos na Tua presença, na Tua casa, é um prazer para nós isso, Senhor, estar aqui para Te louvar, para Te engrandecer, poder Te louvar, poder engrandecer o Teu nome, poder expressar a nossa gratidão a Ti por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Quero, nesse momento, pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas aqui, nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, acompanhando pela live. Eu peço que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para nós compreendermos a Tua palavra. Nós oramos, pedimos a direção do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria conversar com você hoje sobre o seguinte tema: antes que o galo cante. Antes que o galo cante. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Você já fez aí na sua vida alguma coisa errada que deixou você muito descontente, muito triste, muito decepcionado com o teu posicionamento? Ainda mais quando isso acontece na nossa vida e alguma coisa que a gente já tinha sido avisado, alertado, lido na Bíblia, enfim, a gente fica mais ainda aborrecido, mais chateado. Quando nós lemos na Bíblia a respeito de Jesus, a respeito dos discípulos de Jesus, a gente começa a observar algumas coisas. Não em Jesus, é claro, mas nos discípulos de Jesus, é que, vez por outra, eles faziam algumas coisas que não eram certas, que não eram legais, né? E sempre que a gente vê alguma coisa assim na Bíblia, 2 pensamentos ocorrem para a gente. Um deles, talvez seja um pensamento crítico da nossa parte. Nossa, olha o que esse discípulo fez, como ele pode ter agido desse jeito, né? Como ele pode ter tomado essa atitude. Ou então a gente tem um outro pensamento: o que eu faria se eu estivesse lá? Qual seria a minha atitude se eu estivesse no lugar desse discípulo? Então, esses pensamentos vêm ao nosso coração. Posso pegar 2 exemplos aqui para você visualizar isso. Quando a gente lê a respeito de Judas Iscariotes na Bíblia, o que a gente pensa a respeito de Judas? A gente não aprova a sua atitude. Pelo contrário, a gente pensa assim: eu jamais faria isso com Jesus. Eu jamais faria isso com meu mestre. Quando a gente olha para o Tomé, e tem aquele episódio famoso de Tomé, que duvidou de Jesus, ele não estava, Jesus já tinha ressuscitado,
Jesus apareceu lá no cenáculo para os discípulos, aqueles que estavam ali aquele dia. O Tomé não estava, e quando o Tomé veio depois, ele falou: eu não acredito. Se eu não colocar meu dedo ali nas feridas, eu não vou acreditar. Ele duvidou de Jesus. E talvez alguns de nós possam colocar uma questão aí na vida de Tomé. Como que ele pôde duvidar, né? Como ele pôde fazer isso? Mas, de repente, a gente também pensa: como será que eu agiria numa situação assim? Qual seria a minha postura? Qual seria o meu comportamento? O texto que nós lemos agora no princípio é um texto muito significativo na vida de Jesus e na vida dos discípulos. Era uma situação muito triste, muito dolorida, mas especialmente dolorida para Pedro. Pedro estava profundamente desesperado, porque ele tinha negado ao seu mestre. E eu queria, diante disso que aconteceu, fazer uma pergunta para nós aqui hoje, para mim e para você. Pedro negou a Jesus. Pedro negou a Jesus. E nós? O que nós temos feito? O que nós temos feito? Será que eu tenho negado a Jesus? Será que você tem negado a Jesus? Com as tuas atitudes, com o teu comportamento? Eu queria, então, ir para o texto e tirar algumas lições para nós, para a gente compreender um pouco mais essa situação que Pedro viveu. Primeira coisa, o Pedro estava envolvido emocionalmente com a prisão de Jesus. Ele estava juntamente com os demais discípulos, isso é um fato, a gente não pode negar isso. Eles estavam enfrentando uma situação muito difícil, muito dura. Nas horas anteriores a isso que aconteceu, Jesus tinha começado a falar um pouco mais com clareza para eles o que iria acontecer, que ele seria preso, que ele seria morto, mas parece que os discípulos não conseguiam entender isso. Eles não conseguiam compreender o que Jesus estava querendo dizer. Parece que isso não ficava muito claro na cabeça deles. Aí, Jesus, depois dessas revelações, eles saíram dali do cenáculo, eles foram lá para o jardim do Getsêmani, e quando chegaram lá, Jesus foi orar, e eles começaram a observar ali que Jesus estava em grande agonia. Jesus estava sofrendo naquele momento. Estava passando por um momento muito difícil. Os discípulos estavam ali acompanhando, alguns dormindo, outros acompanhando. Depois, em seguida, vem o quê? Vem uma turba. De quem? De pessoas querendo prender Jesus. Os soldados lá do templo, pessoas ligadas ao sacerdote, eles vinham com tochas, eles vinham com paus para prender Jesus. E vieram e prenderam Jesus. Os momentos seguintes foram momentos de tristeza, de angústia, de incerteza. Enfim, o coração dos discípulos ficaram dessa maneira. Ou seja, o Pedro, ele estava envolvido emocionalmente com essa situação, como não deveria estar. Mas eu queria dizer para você, isso não é justificativa para Pedro trair Jesus. Isso não é justificativa. O Pedro tinha sido avisado por Jesus que isso iria acontecer. O Pedro estava num local que talvez pela situação do coração dele não fosse a melhor situação dele estar. Onde que Pedro estava? O texto fala que ele estava ali no pátio, onde Jesus tinha sido levado, para a casa de um dos sacerdotes. Havia ali uma fogueira, as pessoas estavam se aquecendo ali, e o Pedro foi ali, para ficar ali, tentando saber de alguma coisa do que estava acontecendo. Talvez o Pedro não deveria estar ali,
se ele tivesse consciência de como estava o coração dele. E é interessante, irmãos, que Pedro parece que estava no local errado, na hora errada. E às vezes isso acontece conosco. Isso acontece comigo, acontece com você. Esse alerta que nós estamos falando aqui serve para você, serve para a tua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos no lugar errado. Muitas vezes nós estamos numa situação errada e a gente não se dá conta disso, a gente não percebe isso. Por exemplo, uma roda de colegas, seja no trabalho, seja na escola, e uma roda de colegas assim, a coisa mais comum a acontecer é, de repente, uma conversação torpe começar a rolar por ali. E, de repente, a gente está no meio. E a gente fica ali, participando daquilo, ouvindo, às vezes até falando alguma coisa. Festas em ambientes inadequados. Quantas vezes a gente já foi numa festa, num ambiente inadequado? E a gente, às vezes, não teve coragem de se levantar dali e ir embora, para não desagradar alguém, para não desagradar o convidado que nos fez aquele convite. Às vezes a gente participa de algum evento num lugar em que os valores que nós cremos são desprezados. E até aquilo que nós acreditamos, nós somos ridicularizados por isso. E, no entanto, a gente frequenta lugares em que a gente acaba ficando exposto. Exposto a quê? A tentação, a cair em algum engano de Satanás contra a nossa vida. A pergunta que se faz é a seguinte: eu deveria estar ali? Aquilo ali é lugar para mim? Essa pergunta é importante, porque às vezes a gente permanece ali. E devido a gente permanecer ali, a gente acaba sendo atingido pela tentação, a gente acaba sendo atingido por alguma situação que, se não estivéssemos ali, não teria acontecido. A palavra de Deus nos adverte, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom e abstenham-se daquilo que tem a forma de mal. Abstenham-se daquilo que tem a forma de mal. Mas eu queria falar sobre um segundo ensinamento desse texto para nós, a respeito de Pedro ainda. O Pedro não esperava que isso acontecesse. O que aconteceu com Jesus, ele não esperava, apesar dele ter sido avisado. É claro, irmãos, que Pedro e os demais discípulos, eles tinham grande admiração por Jesus. Eles tinham andado com Jesus durante 3 anos. Pedro andou com Jesus mais de 3 anos. Ele viu os milagres de Jesus. Ele viu o que Jesus fazia, como Jesus atendia as pessoas. O próprio Pedro, certa vez, quando Jesus perguntou, ele falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele sabia quem era Jesus. Ele tinha plena certeza, confiança, quem era aquela pessoa que estava diante dele. Foi através de Jesus que ele passou a conhecer a sua vida espiritual. Ele passou a conhecer a sua relação com Deus. Isso foi sendo afetado na sua vida era impactada por Jesus. Mas agora, de repente, uma tempestade tinha desabado sobre a vida do Pedro. Ele que era sempre pronto a responder às indagações de Jesus, ele sempre estava na frente dos demais discípulos para fazer alguma coisa. Agora ele tinha deixado acontecer isso com ele. Aconteceu isso na sua vida, isso foi um desespero para Pedro. E olha que ele tinha sido alertado por Jesus. Tempo antes, Jesus tinha falado para Pedro que
iria acontecer isso com ele. E o que Pedro falou? Falou, Senhor, isso jamais vai acontecer comigo, jamais. Autoconfiança diante do mestre. Talvez faltou para Pedro ali um pouquinho de humildade. Faltou para Pedro um pouquinho de submissão a Jesus. Quando Jesus falou alguma coisa, Jesus deu uma informação para ele, ele deveria ter prestado mais atenção. E muitas vezes nós somos assim. A palavra nos exorta, a palavra nos ensina, a palavra fala conosco, a gente sabe que é a palavra de Deus para a nossa vida, e a gente não dá atenção. A gente, cheio de confiança, continua na caminhada, não se importando, e as coisas vão acontecendo na nossa vida. Às vezes, irmãos, a gente é presunçoso, nosso coração é meio orgulhoso, e a gente acha que as coisas nunca vão acontecer com a gente. Quer ver um exemplo? A gente acha que a gente nunca vai cair em tentação. Ah, isso não acontece comigo. Isso não faz parte da minha vida. Só que o inimigo está sempre por perto, querendo nos derrubar. Quando a gente pensa que a gente está firme, que a gente está em pé, a gente está sendo derrubado, né? Quando a gente se esquece da nossa dependência de Deus, aí que mora o perigo, aí que a gente vai ser atingido. Nós deveríamos, irmãos, nos apropriar do que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 12:10. Ele fala o seguinte: por isso, sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nos insultos, nas provações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Mas eu queria ainda comentar a respeito de uma terceira lição aqui para nós. A prisão de Jesus trouxe incerteza para o coração de Pedro. Irmão, uma perguntinha: a sua fé é firme? Sua fé nunca vacila por nada? As coisas que acontecem na tua vida não afetam você? É interessante que a nossa vida é muito afetada pelos acontecimentos. Muitas coisas acontecem na nossa vida dia a dia, toda semana. As coisas acontecem conosco. E é interessante que os fatos que acontecem na nossa vida nos afetam, e afetam também a nossa fé. Afetam a nossa fé. Quem nunca ficou abalado por um acontecimento? Quem nunca ficou abalado por a morte de alguém na família? Quem nunca ficou abalado por uma doença insistente em alguém da família? Quem nunca ficou abalado por um desemprego que traz preocupação? Por um desentendimento de relacionamento na família? Essas coisas nos afligem, nos abala, tira a nossa tranquilidade, nos balança. Nos balança. Irmãos, quinta-feira, de quinta-feira eu tenho participado de um treinamento online da igreja, da nossa igreja, a respeito de revitalização de igreja. E nessa semana nós tivemos uma aula com um pastor, ele se chama Marcelo, pastor Marcelo. Eu não o conhecia. Ele é pastor da 2ª IPI de Avaré, né? É uma cidade pequena, a igreja dele não é uma igreja grande também. Eu me identifiquei muito com ele porque ele é um pastor que trabalha com célula na igreja dele, né? E ele assumiu essa igreja faz 7 anos, né? Quando ele assumiu, a igreja tinha 20 pessoas. Ela tinha passado por um problema, muita gente tinha saído, 20 pessoas frequentando os cultos, né? Hoje ele está com 130 pessoas participando da igreja, né? A igreja cresceu, né? Mas ele esteve compartilhando conosco um fato que aconteceu quando ele estava no primeiro ano do ministério deles nessa igreja. Ele estava conhecendo a igreja, ele estava tirando as primeiras impressões da igreja para começar a fazer o seu trabalho na igreja.
ele passou por um grande problema, uma grande aflição. Ele perdeu um filhinho de 1 ano e meio. 1 ano e meio. E ele falou que ele entrou em crise. Entrou em crise na sua vida pessoal, entrou em crise no ministério. E ele disse que foi muito difícil aquele período. Foi muito difícil ele vencer essa situação, né? E com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, com a ajuda da igreja, ele conseguiu vencer isso, passar por isso, né? Mas, às vezes, nós enfrentamos problemas difíceis, complicados, assim como os discípulos estavam enfrentando. E o Pedro, ele que era cheio de confiança, cheio de fé, cheio de força para seguir a Jesus, ele agora estava passando por essa situação. Agora ele estava abatido, estava derrubado, a sua fé estava lá no chão, ele não sabia nem bem o que fazer. A autoconfiança de Pedro tinha se transformado em incerteza. Ele já não tinha mais tanta convicção naquele Jesus que seguiu há tanto tempo. Seu coração se encheu de dúvidas. Irmãos, e eu queria falar para você que essas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes coloca a gente também na berlinda, como a gente diz por aí. Ou seja, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. E será que nós estamos preparados para enfrentar essas coisas? Você está preparado para enfrentar uma situação difícil na tua família, na tua casa, na tua vida? A tua fé vai continuar ficando intacta, passando por um problema assim, passando por uma luta assim, por uma dificuldade assim? A palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, fala assim: portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida. Lance suas ansiedades para Deus. Irmãos, para a gente terminar agora, quarto ponto que eu queria falar para você. E agora é comigo e com você. É conosco agora. A minha vida, a tua vida, tem negado ou afirmado a presença de Jesus? Para você refletir aí. A tua vida, a minha vida, nós temos negado ou afirmado a presença de Jesus? Na mensagem de domingo passado, você vai se lembrar, o pastor Itamar falou para nós que nós temos que avaliar a nossa vida. Lembram-se? Nós precisamos avaliar. E sempre que a gente ouve a palavra de Deus, sempre que a gente é confrontado com a palavra de Deus, nós precisamos avaliar a nós mesmos. E quando a gente ouve essa história aqui, história verdadeira, que aconteceu com Pedro, na vida do Pedro, que trouxe tanta angústia para o seu coração, tanta tristeza para o seu coração, a gente precisa também avaliar a nossa vida, avaliar a minha vida, avaliar a tua vida. E aí fica o seguinte: as minhas atitudes, as minhas ações, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, o meu comportamento aí fora, as minhas palavras, elas têm refletido a presença de Jesus? Lá onde você vai de vez em quando, Jesus está lá com você? Jesus está presente lá com você? Naquele ambiente que você está frequentando? As coisas que você fala de vez em quando, no momento de ira, de raiva, e você de repente perde o controle, será que Jesus está aprovando o que você está falando? Irmãos, nesse texto que nós lemos lá no começo, eu queria mostrar um negócio para vocês interessante.
naquele local ali, no pátio, onde Jesus estava preso, onde Jesus foi preso ali na casa do sacerdote, do sumo sacerdote, tinha apenas 2 discípulos ali, 2. Os demais fugiram, foram embora, se esconderam, ficaram com medo. Mas ali estava Pedro e João. Pedro e João. Aliás, foi João que colocou Pedro para dentro. O Pedro estava do lado de fora, o João que foi lá e conseguiu colocar Pedro para dentro. E onde estava João? O João estava ali, acompanhando tudo, olhando para Jesus, vendo se podia fazer alguma coisa. Ele ficou ali, participando daquilo. Mas Pedro sucumbiu. Pedro negou. Pedro negou. Aquela fortaleza toda daquele discípulo de Jesus, cheio de fé, cheio de confiança, que um dia tinha andado sobre as águas, agora tinha negado Jesus. Isso é um alerta muito grande para nós, né? A pergunta é o seguinte: como que nós temos nos comportado? Como que nós temos andado por aí? Irmãos, às vezes é melhor sair do ambiente que a gente está. Às vezes é melhor ir embora. Às vezes é melhor você sair da roda dos amigos, dos colegas, lá na escola, lá no trabalho. Porque você está vendo que a conversa ali não vai ser boa. Não vai edificar você. Não vai te ajudar em nada. O que você vai ficar fazendo ali? Às vezes é melhor você sair do evento que você está. Você está vendo que o negócio está indo para um lado muito ruim. As coisas não estão boas lá. Então saia fora. Fuja. Fuja. Fuja desses locais em que você vê perigo para a tua vida espiritual. Fuja. Essa é uma avaliação, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos fazer. É uma decisão que nós precisamos tomar. E é uma decisão do dia a dia. Não é uma decisão que eu tenho que tomar aqui agora. É uma decisão que eu tenho que tomar quando as coisas acontecem. Quando você é convidado para algum lugar, quando você vai em algum lugar, quando você está participando de alguma coisa, você tem que estar avaliando. Isso que eu estou fazendo agrada a Jesus? Isso que eu estou fazendo está de acordo com Jesus que está presente na minha vida? Se não está, meu irmão, saia fora. Caia fora. Não participe disso. A gente precisa estar confiante de que Deus está conosco, mas nós precisamos ter certeza aonde a gente está indo, o lugar que a gente está frequentando, as coisas que nós estamos fazendo. Reflita sobre isso, meu irmão, minha irmã. Os tempos difíceis, eles não duram para sempre, eles vão passar. Não deixe que a sua fé seja abalada por essas coisas. Não deixe que a sua fé vacile. A palavra de Deus, lá no Salmo 126, tem uma palavra muito interessante para nós. Salmo 126, versículos 5 e 6, fala assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa tem que ser a jornada nossa. Às vezes vai ser difícil. Muitas situações que nós vamos enfrentar vão ser complicadas. Mas o Senhor está conosco. Ele está conosco na caminhada. Irmãos, o Pedro teve essa situação tão difícil, mas ele foi restaurado. Ele foi restaurado. Você conhece o texto. O Senhor Jesus não deixou ele prostrado. O Senhor Jesus veio em socorro dele. Estendeu a mão para ele. Assim como já tinha estendido lá no mar, quando ele estava afundando.
Agora, quando Pedro estava afundado nas suas mágoas, nas suas tristezas, nas suas frustrações, Jesus vem e fala com ele: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? 3 vezes. E Pedro entendeu que Jesus estava restaurando a vida dele. E a partir dali, Pedro foi uma outra pessoa, porque ele se deixou ser restaurado. Irmãos, fica aqui o exemplo de Pedro para as nossas vidas. Uma pessoa que andou com Jesus, andou muito próximo de Jesus, viu coisas tremendas. Pedro viu coisas tremendas. Tudo aquilo que você lê na Bíblia e que você admira, Pedro viu. Pedro viu. Pedro presenciou. Pedro escutou com o seu ouvido na boca de Jesus todas as coisas. Mas, mesmo assim, não foram suficientes todas essas coisas para que ele traísse o Mestre. Então, se cuide. Cuide da sua vida. Cuide do seu coração. Cuide das coisas que você faz, para que a sua vida seja uma vida aprovada diante de Deus. Amém? Santo e amado Deus, nós nos alegramos na Tua presença, nos alegramos pela Tua palavra, nos alegramos que a Tua palavra sempre nos ensina, sempre temos alguma coisa para aprender com o Senhor, e são coisas preciosas para a nossa vida. Ajude-nos a colocar isso na prática do nosso dia a dia, para que a gente ande com o coração firme, com a fé firmada em Ti, sem vacilar por aí, ó Pai. Que os acontecimentos da nossa vida não tirem o foco da nossa vida em Ti. Que a gente continue olhando para o Senhor. A gente continue mirando a nossa caminhada em Ti. Para a honra e glória do Teu nome, para o bem das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.